Lucas capítulo 15, versículo 11, fala sobre a parábola do filho pródigo, né? E vamos lá. E disse Jesus, amém, irmão? E disse, certo homem tinha quantos filhos? 2 filhos. E o mais moço disse ao pai, pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E repartiu por ele a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi ao meu pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e alparca no pé, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo, e ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus filhos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou. Amém, irmãos? A parábola do filho pródigo, desde que eu me entendo por gente na igreja, eu vi quantas vezes pessoas pregando sobre essa palavra, hinos inspirados nessa palavra. Uma parábola que Jesus conta, que fala muito ao nosso coração. E ele começa, Jesus dizendo, contando essa parábola, porque ele tinha um objetivo. Ele tinha algo a nos ensinar. E ele disse, certo homem tinha 2 filhos. 2 filhos, um homem, 2 filhos. O mais moço e o mais velho. De repente, né? O mais moço disse ao pai, estava lá na fazenda. Ele falou, pai, me dá a minha parte da herança. Eu quero a minha parte da herança. A herança se pega quando? Quando o pai morre. Nunca quando o pai está vivo. Porque não tem cabimento. Imagina o Tiago chegar para mim e falar assim, pai, me dá a minha parte aí da casa. Me dá a parte do dinheiro que está no banco. Né, se tivesse, né? Me dá a parte do meu carro, né? A roda lá é a parte, eu quero a minha parte. Não faz sentido isso. Mas diz a palavra que
que o pai, quando ele falou, o pai repartiu a herança, a parte que lhe cabia. E no versículo 13 fala bem assim, olha lá. E poucos dias depois, o 13 aí não é, né? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando-se tudo, partiu para uma terra. Quando o pai reparte, ele já não sai. E pouco dia depois, ele teve a oportunidade para pensar naquilo que ele podia fazer. Ele podia se arrepender. O pai reparte a herança. Aí passa alguns dias, ele toma atitude. Ou seja, ele estava em posse daquilo que foi repartido. Ele teve a oportunidade de decidir se ele ia embora mesmo ou não. Deus sempre vai te dar uma oportunidade para você pensar na sua vida. O que você deve fazer ou não fazer. Quem está entendendo? Ele teve a oportunidade para se arrepender. Ele teve tempo para pensar. Mas mesmo assim, diz a palavra, que ele foi longe. Longe de quem? Longe do Pai. Toda vez que você ficar longe do Pai, que aqui está referindo a Deus, né? Você vai se dar mal. Toda vez que você estiver junto com Deus, você vai se dar bem. Quem está entendendo? Quando você está longe de Deus, por mais que Deus te dê as coisas, você vai desperdiçar. Vai desperdiçar. Com Deus você não há desperdício. Com Deus não tem como dar errado. E ele teve tempo, o pai reparte, ele fala, me dá herança. Ele diz lá, e poucos dias depois, que é poucos dias depois, aí ele pega aquilo que já tem em posse, ele vai. Ele não para pensar, ele não para refletir. Ele estava convicto em fazer aquilo que ele tinha proposto no coração. O erro em ficar longe do Pai, em se afastar do Pai. E quando você se afasta de Pai, eu vou insistir nessa fala, que você vai desperdiçar tudo aquilo que Deus te deu. Quantas vezes a gente vê pessoas que vêm para a igreja, está arrebentada, quebrada, e Deus abençoa, e Deus restaura o casamento, e Deus ajuda a pagar a dívida, e Deus abre a porta, e Deus vai começando a abençoar. Aí vai indo, a pessoa se esfria e sai. O que acontece? De repente o casamento está ruim de novo, está perdendo as coisas estão ficando difícil. E aí, às vezes a pessoa aí passa numa situação, um perrengue, que ela fala assim, eu tenho que voltar para a igreja, buscar Deus. Aí eles falam, vou ter que fazer outra campanha, eu tenho que orar. Mas ela se afastou de Deus. Uma coisa que você entenda, irmão, você não pode afastar da presença de Deus. E quando você afasta da presença de Deus, no versículo 14 fala assim, que o desperdício trouxe o quê? A consequência. Qual foi a consequência dele? E havendo gasto, houve naquela terra uma grande fome. Qual é a consequência dele? Começou a padecer, o quê? A consequência de afastar de Deus. Ele começou a padecer. E ele começou a ter necessidade. Se voltar um pouquinho para trás, ele tinha necessidade na casa do pai? Ele estava bem, sim ou não? Ele tinha tudo. Ele comia, ele bebia, tinha uma casa, tinha tudo. E tinha o pai junto. Afastou do pai, o que ele tinha, ele perdeu, o que ele tinha ganhado, não sobrou nada, e ele começa a padecer e ter necessidade. E quando ele entra nessa situação, no versículo 15, diz que ninguém ajudou ele, ninguém estendeu a mão, mas que mandou nele ainda. Fala assim, ó, e chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o quê? Fez o quê? Ajudou? Ele mandou ainda cuidar do porco. Quer dizer, você está na fossa, você está no lixo e vai para a fossa.
sua situação vai ficar mais complicada. Ninguém estendeu a mão para ele. Porque só quem vai estender a mão para você é o Pai Celestial. Só quem vai te ajudar o seu relacionamento, seu casamento, sua vida material, sua vida espiritual, sua vida familiar, é Deus. Afastou de Deus, vai perder tudo. Às vezes a pessoa, eu sempre tenho falado isso lá em casa, não, tome cuidado para não estragar o que Deus está construindo em você. Porque Deus vai construindo dentro da gente e a gente troca a mão pelos pés e quando vê, se lascou. E aí diz que ele desperdiça, tem a consequência, e aí ele não é ajudado. Ele é mandado ainda o quê? Para sofrer. Ele é mandado para passar fome. Ele foi lá cuidar de porcos. E aí ele começou a apacentar porcos. E lá o que ele teve? No versículo 16, ele começou a ter mais fome. Se ele tinha fome, ele teve mais fome. E ele tinha fome que ele olhava a comida do porco. Irmão, comida do porco. Ele ficou com vontade de comer a comida do porco. Se tem um bicho que é porco, é o porco. Se tem um bicho que é mais porco que o porco, eu não sei. O porco é sujo. O porco defeca na própria comida e come. É o bicho mesmo, né? E a carne dele é uma delícia, né? Misericórdia, mas é bom mesmo. Mas o bicho é terrível. E ele olha a comida do porco, ele fica à vontade, pasme, não de comer o porco, mas comer a comida do porco. Como que ele estava cego? Ele não podia falar assim, vou matar um porco aqui, já estou aqui no meio do mato, cuidando dos porcos. Um porco a mais, um porco a menos, né? Mas ele ficou à vontade de comer o quê? A bolota. A comida do porco. Imagina o cidadão olhar, vamos falar assim, querer comer lavagem do porco, o porco comendo, eu vou comer junto com o porco. A situação que o ser humano chega sem Deus. A situação que leva a pessoa fica cega. A pessoa fica, vamos falar, boba. E ela vai procurar as piores coisas para suprir a necessidade dela. Ela vai procurar a coisa que não serve nem para o porco, na verdade, para ela matar a necessidade dela. E ali, no versículo 16, ele começou a ter mais fome, ele começou a ter mais necessidade. É exatamente isso que o diabo faz para as pessoas. Primeira coisa, o diabo afasta a pessoa, dá a tentação, como disse a Kátia, a ilusão, e a pessoa deixa Deus. E a pessoa, está tudo bem, vírgula. Sem Deus vai ficar feia a coisa, vai padecer, vai ter necessidade. Aí, a pessoa, nessa situação, ela começa a querer encher a barriga com bolotas, com a comida do porco. Comer o que o porco come. O que o porco come? Porcaria. Ele come porcaria. Até tem uma história assim que uma pessoa tinha um porquinho, deu um banho no porquinho, pôs uma fita no porquinho e deixou o porquinho perfumado e falou, porquinho, você vai ser o bicho de estimação. Um dia o porquinho escapou, aonde ele foi? Foi lá na lama aí. Porque a natureza dele o que é? Se emporcar mesmo, na lama. E ele naquela situação, ele teve vontade de encher a barriga dele com a comida do porco. Comer o que o porco come é porcaria. E isso, quando você come porcaria, o que acontece se comer porcaria? Você adoece, você fica doente. A pessoa vai comendo aí as coisas do mundo, ela vai ficando doente. Eu estou falando espiritual, quem está entendendo? Vai adoecendo, a pessoa vai adulterando, a pessoa vai roubando, a pessoa vai passando outro para trás, a pessoa vai fornicando, a pessoa vai fazendo só coisa que desagrada a Deus. Ela vai se adoecendo. E eu vou falar assim, adoecendo espiritualmente. E aí,
acaba a história aí. Mas Jesus não. Jesus, a história, ele mostrou até aqui, mas ele deu no versículo 17, Jesus fala assim: e caiu a ficha do filho perdido. Enquanto não cair a ficha na pessoa, irmão, pode você falar, pode você orientar, pode você dar conselho. Primeiro tem que cair a ficha na pessoa, que ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. Porque às vezes você fala, você aconselha, você dá uma boa palavra para a pessoa, mas ela parece que está cega. E parece que o que é verdade é o que ela fala. Isso acontece muito com os pais, de ver os seus filhos, que aconselha os filhos, aconselha a filha, aconselha, e o pai viveu mais, o pai sabe o que é bom, e o que o filho e a filha faz? São cabeça dura, até quebrar a cabeça, e lá na frente fala, bem que meu pai falou, bem que minha mãe falou. E caía a ficha. No versículo 17 fala assim que caiu a ficha. Ele falou assim: o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida? Olha lá. E tornando em si, quer dizer, caiu a ficha. Disse, ele disse para quem lá? Para quem que ele disse? Para ele mesmo. E para os porcos que estavam lá ouvindo lá. Mas os porcos não entendem. Ele estava no meio do porco e falou lá. Disse, quanto empregado. Aí ele lembra de onde? Lá da fazenda, da casa do pai. Ele falou, quanto empregado lá na casa do meu pai, lá na fazenda, os empregados comem bem, tem lugar para dormir, tem roupa, meu pai cuida, meu pai dá salário, meu pai é maravilhoso. Ele cai em si, ó. Quanto empregado de meu pai tenha abundância. Ele não está falando de filho, ele está falando dos empregados. Até quem está perto de Deus, até o mais simples tem a abundância de Deus. Abundância de paz, de alegria, de felicidade. Deus supre a necessidade. Deus não quer, eu vou falar aqui uma coisa. Deus não quer atender seu desejo. Você sabia? Deus não quer atender seu desejo, Regiane. Deus não quer atender o seu desejo. Deus vai atender a sua necessidade. Não é o meu desejo, mas é a nossa necessidade. Ele supre todas as nossas necessidades. Em qual área da nossa vida tem uma necessidade, Deus vai suprir. Mas não o meu desejo. Porque Ele nunca vai fazer o meu desejo. Porque o desejo sempre vai ser, a vontade sempre vai ser de Deus, desejo de Deus, vontade de Deus. Ele vai suprir a nossa necessidade. E ele fala assim, ó, o meu pai, lá na casa do meu pai, os empregados, eles comem pão e ainda sobra, e tem abundância de pão lá. Lá está uma beleza. E eu aqui pereço. Eu aqui estou perecendo. Caiu a ficha, que a situação dele não estava boa. Enquanto a pessoa não cair a ficha, irmão, você tem que orar pelo seu familiar, pela sua casa, pela sua família, pelo seu emprego, seja lá o que for. Senhor, cai a ficha nessa cabeça dura aí. Senhor, que possa cair a ficha, o teu Santo Espírito convencer essa vida, em nome de Jesus. Porque não adianta só cair a ficha, a pessoa tem que ter atitude, né? Eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, emagrecer é bom, né? Mas se eu não tiver o quê? Eu vou emagrecer? Sim ou não? Se eu quero ter um emprego bom, passar num concurso, aquele concurso é bom, aquele emprego é bom, é um bom salário, e eu só ficar na vontade de não fazer um curso, não fiz estudar, eu vou ter aquele emprego? Então a gente precisa ter o quê? Atitude. E no reino espiritual a gente precisa ter o quê, Lenaide? Uma atitude. Uma atitude. E a atitude não depende assim, gente, todo mundo aqui nessa casa, então vamos ter atitude. Não, a atitude é da pessoa, é individual.
É você tomar as rédeas e falar assim: eu vou tomar uma atitude de orar mais pela minha casa. Eu vou tomar uma atitude de orar mais por essa vida. Eu não vou desistir, eu vou clamar em nome de Jesus. Quem está entendendo? Atitude. E ele fala: o que eu estou fazendo? Caiu a ficha daquela situação. E ele fala: a minha atitude: levantar-me-ei. Ele pensa: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei o quê? Eu pequei contra ti. Reconhecer: Pai, eu pequei contra ti. Pai, eu pequei contra os céus. Eu pequei. Porque a maioria das pessoas fala assim: ela erra, mas eu errei por causa disso. Eu fiz isso, mas porque você fez aquilo. Você não precisa justificar a sua situação. Você não precisa justificar a sua derrota. Você não deve justificar o seu fracasso. Porque não tive apoio, porque não ajudaram, porque não sei, você não precisa. Você precisa o quê? Confessar diante de Deus: Pai, eu pequei contra ti. Na verdade, eu não sou digno. Eu não sou digno. Mas ele falou: levantar-me-ei. Quer dizer, primeiro ele estava sentado lá, desanimado. Porque a atitude, irmãos, às vezes tem que tomar de uma posição na sua vida. Uma posição. Ele ficou de pé. Ele falou assim: eu vou ficar de pé, eu vou lá e vou dizer, e vou falar: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Isso é uma atitude de arrependimento, irmão. Porque não adianta falar a pessoa falar: você está errado. Ah, sim, estou errado, só estou errado. Você sabe que você está fazendo coisa errada? Sim, mas continuar fazendo a mesma coisa? E aí? Né? Não adianta. Não adianta. Né? Ah, você sabe que isso faz mal para você? Sim, eu sei que faz mal. Isso aí vai até atrapalhar a minha vida. Mas continua fazendo a mesma coisa? Atitude de arrependimento. O que é arrepender? Eu não quero mais isso para a minha vida. Isso aí não está virando mais para mim. Isso não dá mais. Deu até aqui, mas agora não dá mais. Eu quero mudar a minha vida. E ele pensou, ele confessou e ele fez. No versículo 20. E levantando-se. Lembra que falou? Levantar-me-ei. Olha lá. E levantando-se. Eu irei até meu pai. E foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, todo mundo lê lá, vai. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe aos pescoços e o... Quem que correu? O filho pródigo ou o pai? Leia lá. O que você acha aqui nesse texto aqui? Interpretação de texto, português. O que você entendeu? Quem que correu? O filho ou o pai? Quem acha que é o filho? Erga a mão. Quem acha que é o pai? Então vamos ler. Está tudo dividido aí. Olha lá. E levantando-se, quem levantou? O filho pródigo. Sim ou não? Vocês estão comigo? Vamos lá, para tirar 10 na prova de português. E levantando-se foi para o seu pai. Então está falando do filho. Amém, irmão Sérgio? Olha lá. E quando ainda estava longe, quem que é? O filho. Viu quem? O seu pai. O seu pai lá na fazenda. Viu que o filho... Viu o seu pai. O filho vinha vindo. O pai viu. E se moveu. Quem que se moveu de íntima compaixão? O pai. E aí o que o pai fez? Então quem correu? Mas por que o pai correu? Porque o filho vinha vindo. Eu descobri, hoje eu fiquei assim maravilhado. O Julinho, quando se converteu, ele falava uma coisa e eu falava: mas de onde o Julinho arrumou isso aí? Julinho, você arrumou daqui. Ele fala assim: dê um passo para Jesus que os... Tiago,
dê um passo para Jesus, que Jesus dá mil infinitamente passo para você. Era mais ou menos isso, né, Ju? Ele falava isso, eu falava assim, mas por que esse negócio de Julien deu um passo para Jesus, que Jesus... Irmãos, tá certo. O rapaz dá um passo e o pai corre. Quem dá mais passo? É quem anda ou quem corre? Se você vir andando e eu correndo, quem que anda mais distância? Quem corre? Julien falava, né? Lembra, Tiago? Dê um passo para Jesus, que Jesus dá infinitos passos até você. Eu falava assim, pensava... lembra, Julien? Falava, né? Tiago lembrou na hora. E nós dava risada em casa, né, Tiago? Ah, mas que o Julien está inventando esse negócio aí. E está na Bíblia, irmão. O rapaz chegou na igreja e sabia mais que nós. Mais que nós na igreja lá. Porque eu estava lendo e eu comecei a dar risada. Eu falei, Senhor, o Senhor já tinha revelado para o Julien, né? Já tinha revelado para o Julien. E levantando seu filho pródigo, foi para o pai. E quando o filho pródigo ainda estava longe, o pai lá da fazenda, ele vê o filho que vem vindo. O pai fala, nossa, é o meu filho que está vindo. O pai, o coração acelerou. E o pai se moveu dentro de uma compaixão, ele ficou emocionado. Vai ver que o olho do pai encheu de lágrimas. Meu filho está voltando. E o pai sai correndo. E quando o pai chega no filho, o que o pai faz? O pai que se lança. O pai que abraça. O pai que beija. O pai. Ele fala assim, esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Olha que situação maravilhosa. Quando o filho se volta para o pai beija, o pai abraça, o pai dá amor. E nós lemos lá, e o pai faz o que o pai faz para o filho? Um churrasco. Então o churrasco está na Bíblia, viu, irmão? O pai fez um churrasco, matou o bezerro cevado. Glória a Deus, foi bom. Deu o bezerro cevado, trazer o bezerro cevado e matar e comamos e alegramos. Ele matou o bezerro lá, tinha um bezerrão gordo lá, matou e vamos comer e vamos festejar. Olha a situação de quem se aproxima de Deus. Quem se aproxima de Deus recebe abraço, recebe beijo, recebe 1000 passos, né, Julinho? 1000 passos de encontro. O pai dá o bezerro cevado e acabou isso. Tem mais, irmão? O que o pai faz mais? Vamos lá. Ah, não, mais para frente, deixa eu ler aqui. Aí, diz assim, pois lá, antes do anel, deixa eu pegar aqui. No versículo 22, olha o que o pai fala. O pai disse ao seu servo, trazei o quê? O Deus tem para você o quê? O que Deus tem para você? Ele tem melhor para quem chega para Ele. Deus tem o melhor para você. Trazer o melhor. Roupa. Vestir e pôr o quê? Um anel. Um anel. E ainda o quê? Uma sandália. E aí mata o bezerro. E diz que teve música, teve dança. Quando você se aproxima de Deus, irmão, é só felicidade, é só alegria. Porque nós começamos essa palavra mostrando que quando a pessoa se afastou de Deus, o que ele teve? Ele perdeu tudo que tinha, ele sofreu, ele passou necessidade, ele teve desilusão, ele teve vontade de comer a comida do porco, porque ele se afastou do Pai de Deus. Agora aqui mostra que quando a pessoa volta-se para Deus, a pessoa busca a Deus, o Pai dá, você dá um passo, o Pai dá infinitos passos para você, né? Você dá um passo, Deus corre em sua direção, Ele te abraça, Ele te dá roupas novas, Ele põe anel, irmãos,
um passo para Cristo, Cristo corre em sua direção. Só isso que Deus está esperando de você. O que Deus está esperando de você? Que você dê um passo, que você tome uma atitude diante dele, para as coisas acontecerem. Porque não adianta você estar lá na situação e falar assim, eu vou na casa do meu pai, tem a mudança de pão, né? Lá no Conto Jornaleiro, lá é bom. Não adianta. Adianta ficar só falando lá na casa do pai e não tomar atitude? Não. Não adianta falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Como ele falou, se eu levantar-me-ei, irei lá e vou dizer para o meu pai, eu vou levantar, eu vou dizer para o meu pai, peguei. Mas se ficar só nisso, resolve? Tem que ter atitude. Atitude quer dizer arrependimento. Quem está entendendo? E aí no versículo 21, no versículo 21, ele fala assim de confessar. Você tem que confessar mesmo, irmão. Olha lá. E o filho disse, quando chegou, pai, pequei contra o céu, pequei. Ele confessou aquilo que ele propôs no seu coração. Na sua oração você tem que confessar, irmão. Aquelas coisas que você não dá mais, você tem que pedir perdão a Deus. Ele confessou, ele admitiu mesmo. Ele arrependeu hoje, ele arrependeu amanhã, ele arrependeu depois da manhã. Houve o que? Um arrependimento. Porque não adianta a pessoa arrepender hoje aqui na igreja e amanhã está fazendo a mesma coisa. Adianta alguma coisa, irmão? Ela quer enganar quem? Não vai, ela está enganando ela mesma. A pessoa tem que dizer, eu não quero mais isso para a minha vida. Foi a atitude dele, largou lá o porco, largou tudo. Aquela bagaça lá, aquela situação difícil, foi lá, eu não quero mais isso, eu quero o Pai, eu quero estar na casa do Pai. E quando você busca a Deus, você tem a consequência das bênçãos. Quando você afasta de Deus, você tem a consequência das maldição. Quando se afasta de Deus, tem a consequência da derrota, do fracasso. Quando se afasta de Deus, você tem desilusão. Mas quando você chega diante de Deus, quando você retorna a Deus, você recebe a Deus, você tem as bênçãos de Deus. Deus supre a sua necessidade, Deus te coloca de pé e te ajuda. Amém? No versículo 31, ele vai falar do filho, do outro filho, que tinha dois, não tinha dois? Um que saiu e o outro que ficou. Aquele que ficou, aqui tem uma lição. Aquele que ficou, ele estava lá. Ele estava, mas não estava. Ele tinha tudo, mas não tinha. Ele tinha estado na casa do pai, mas não desfrutava daquilo que o pai tinha. Ele, quando vê aquela festa, aquele bezerro, o que ele fala? O que é isso? O outro sai, pronta e vai embora, agora volta, e eu estou aqui trabalhando certinho, o senhor não dá nem um cabrito para mim, o senhor não nem deixa eu fazer uma festa. O pai por alguma vez proibiu ele de matar o cabrito? O pai falou assim, tudo que eu tenho aqui é seu, tudo que eu tenho é vosso, como dizem os caipiras, é vosso, é nosso. Tudo que eu tenho, né? O problema de não saber que tem direito, irmão. Você está na igreja, vem na igreja, eu não falto no culto, eu estou certinho, mas eu não sei porque Deus não abençoa, eu não sei porque parece que Deus não ouve. Irmão, você tem direito, mas você não desfruta daquilo que Deus tem para você. Também é um erro muito grave, porque achar que eu tenho que passar por isso, tudo aquilo que ele venceu na cruz, é direito nosso, é direito nosso, né? Tanto o mais novo, se você pegar o início da parábola, vamos lá, antes do mais novo sair, tanto o mais novo e o mais velho vivia num lugar que achava que não tinha direito de nada. Ele só entendeu o que ele tinha alguma coisa quando ele pegou e saiu para gastar. Mas antes de fazer isso, quem está entendendo? Ele já tinha direito. Me dá a herança, me dá a herança. Quer dizer, ele já tinha, ele podia desfrutar. Ele achou que ele ia desfrutar pegando e saindo.
Irmão, você não precisa sair da presença de Deus, você não precisa sair da casa de Deus para desfrutar o melhor de Deus para a sua vida. Da cura, da libertação, da saúde, da abertura de porta, daquilo que Deus faz, só Deus faz. Você não precisa. E tem gente que ela não entende, né? Tanto o mais novo como o mais velho, eles não sabiam que na casa do Pai tinha o quê? Direito. Você tem direito das bênçãos de Deus. Você tem direito de tomar posse daquilo que Deus tem para você. Você tem direito da cura, você tem direito da libertação, você tem direito de paz, você tem direito da alegria, você tem direito. Amém, irmãos? Porque Deus, irmão, Deus não está propondo para você derrota. Você acha que Deus está propondo derrota, fracasso para você? Deus está propondo o quê? Alegria, vitória. Ele fala lá: hoje eu ponho diante de vós para vocês escolher bênção ou maldição. O que vocês vão escolher? Aí a pessoa não escolhe nem maldição nem bênção, depois fica reclamando que não tem nada. O problema é isso. Ele também não tomar uma posição diante da casa de Deus. Para mim desfrutar daquilo que Deus tem para a minha vida, o que eu preciso? Eu vou falar, só ser cheio do Espírito Santo. Porque vai cair a ficha, você vai entender a forma que Deus vai trabalhar na sua vida. Mas porque o carnal não entende as coisas espirituais. O espiritual, ele entende o que Deus está fazendo. Então nós precisamos do quê? Ser cheio do Espírito Santo. Você vai saber como desfrutar daquilo que Deus tem para você. Amém ou não amém? Não precisa sair para saber, você não precisa sair para desperdiçar, e nem ficar na casa vivendo dessa forma. Desde o cabrito e o boi cevado, eles tinham direito. Eles tinham direito. Só que não desfrutava, né? Você tem que entender que Deus está com você. Com você, você tem direito de desfrutar das bênçãos de Deus. Você só precisa estar fazendo o quê? Estar com quem? Com Deus, com o Pai. Você só precisa estar com o Pai. Só precisa saber que o Pai é seu. Que tudo que o Pai tem é meu. Foi ou não foi a palavra? Entendeu? E que Deus não vai cumprir os seus desejos. Deus vai cumprir as suas necessidades. Amém? Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Então vamos se achegar a Deus. Vamos se encher do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém.